paz do Senhor. Olha que fato glorioso que a Bíblia nos declara em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. E nós vamos rapidamente pensar e meditar aqui e declarar sobre a sua vida que esses fatos podem acontecer e se realizar segundo a vontade de Deus, pela virtude do Espírito Santo, para exaltar e engrandecer o nome de Jesus Cristo e mostrar o poder do Evangelho na sua vida. Diz assim: Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, a nona. Ora, era trazido um homem que desde o ventre da mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, juntamente com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. Olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. Saltando-lhe ele, pôs-se em pé e começou a andar. Então, entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andar e a louvar a Deus, reconheceram-no como o mesmo homem que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E aí Pedro declara no seu discurso, no versículo 16, pela fé no nome de Jesus, este homem a quem vedes e conheceis foi fortalecido. Foi a fé que vem pelo nome de Jesus que deu a esse, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Amém. Você pode ver nas Escrituras Sagradas aqui que Pedro e João estavam subindo ao templo à hora da oração. Qual é a hora da oração? É buscar a Deus, ter comunhão com Deus, se colocar na presença de Deus, abrir o coração ao Senhor e ali passar um momento em comunhão íntima e profunda com o Espírito Santo, com a presença de Deus, para receber da presença, da virtude, do poder, da unção do Espírito, desenvolver o fruto do Espírito, a capacitação ministerial, os dons espirituais para servirmos ao Senhor. A oração é importante. A oração faz parte da vida do servo e da serva de Deus. E através da oração, Deus se move, Deus age, como diz Paulo, Tiago, aliás, na sua carta. A oração de um justo pode muito em seu efeito, porque traz as realizações e as ações de Deus na vida. Quando Pedro e João estavam subindo a hora da oração, eu creio que naquele momento, quando aquele paralítico estendeu as mãos a Pedro, Pedro estava subindo a oração. Pedro se lembrou de uma experiência que ele teve com Deus. No capítulo de número 14 do Evangelho de Mateus, você vai ver que Jesus veio andando por sobre as águas, estava ocorrendo uma tempestade, e Jesus falou: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Pedro falou: Senhor, se és tu, manda ir contigo. Jesus falou: Vem. Quando Jesus falou: Vem, Pedro desceu e começou a caminhar por sobre as águas. Ele começou a pisar em águas que estavam tumultuadas e agitadas pela tempestade, mas ele não afundava, ele caminhou literalmente sobre as águas. Ele viu o vento contrário, sentiu medo, começou a afundar. Naquele momento, ele clamou ao Senhor: Senhor, socorre-me. Jesus estendeu as suas mãos, levantou ele novamente em cima das águas. Os dois estavam em cima das águas, não em cima do barco. E Jesus falou: Por que duvidaste, homem de pequena fé? E eles caminharam até o barco, todos do barco adoraram, glorificaram e declararam: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Quando Pedro estava caminhando na hora da oração, ele se lembrou o quê? Que na hora do medo, da ansiedade, da preocupação, quando os ventos são contrários, quando a circunstância é totalmente oposta à nossa caminhada de fé, nós podemos clamar ao Senhor Jesus Cristo, nós podemos falar com o Senhor Jesus Cristo, nós podemos invocar o nome do Senhor Jesus Cristo, que Jesus sempre vai estender as suas mãos, Jesus sempre vai vir ao nosso encontro, Jesus sempre vai vir ao nosso socorro e vai nos salvar, vai nos ajudar, vai nos fortalecer, vai manifestar a sua glória, a sua grandeza, e nós vamos caminhar junto com o Senhor em obediência à sua palavra, que é fiel, verdadeira, digna, inteira aceitação, e juntamente com os amados, os irmãos, a igreja, o corpo a qual nós fazemos parte de comunhão, iremos sempre adorar, louvar, glorificar, engrandecer a Deus e testificar verdadeiramente: este é o Filho de Deus. Essa foi a primeira experiência de Pedro. Aquele paralítico estendeu as mãos e Pedro falou: olha para nós.
Nós não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Você sabe por que Pedro declarou esta palavra? Primeiro, ter ali significa aquilo que me possui, aquilo que habita em mim e aquilo que se expressa na minha vida. Pedro falou, não é a prata nem o ouro, quer dizer, não são as coisas terrenas, o materialismo, as coisas que estão debaixo do sol, aquilo que motiva, impulsiona e faz todos os seres humanos a seus esforços, suas dedicações para alcançar prata e ouro, riqueza, materialismo. Não é isso que me possui, não é isso que habita em minha vida, nem é isso que se expressa através de mim. Mas o que tenho, quer dizer, o que me possui, o que habita em minha vida, se expressa também, isso eu te dou. Quem era que possuía Pedro? O Senhor Jesus Cristo. Tinha morada, habitação, era o Senhor de Pedro. Quem habitava em Pedro? O Espírito Santo de Deus, a plenitude de Deus, a grandeza de Deus através do Espírito Santo. E quem que se expressava através de Pedro? O Evangelho da salvação, da redenção, da libertação e da transformação do homem, que é o testemunho de Jesus Cristo. O Evangelho se expressava através do Pedro. E era isso que ele tinha. E é isso que você tem que ter. Jesus Cristo em sua vida. A morada e a habitação do Espírito Santo de Deus contigo e a fé na palavra de Deus. Então Pedro falou, eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E a Bíblia diz, como nós lemos o texto, que Pedro estendeu as mãos e pegou o paralítico. Sabe por que ele fez isso? Porque ele se lembrou que um dia Jesus ensinou no barco dele, Evangelho de Lucas, capítulo 5, você pode ler isso. Jesus ensinou no barco dele, depois Jesus falou, vamos pescar. Ele olhou para Jesus e falou, Senhor, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E ele lançou e pegaram uma grande quantidade de peixe, de tal forma que encheu o barco dele e o barco dos seus companheiros, com a grandeza daquela pesca sobre a palavra de Jesus Cristo em obediência. Então Pedro falou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E ele estendeu as mãos, ele lançou a rede, ele lançou pela fé sobre a palavra de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo prometeu a eles em Mateus capítulo 10, para eles curar os enfermos, purificar os leprosos, expulsar os demônios. De graça receberam, de graça eles deviam dar. E o Senhor Jesus Cristo fala em Marcos capítulo 16 que esses sinais seguirão os que crerem. E porão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. E Pedro estava vivendo a realidade das promessas de Jesus Cristo cumprida. Primeiro Jesus falou, eu vou morrer e ao terceiro dia eu vou ressuscitar e vou rogar o Pai e o Pai vai enviar no Espírito Santo. Ele viu Jesus morrer, ele viu Jesus ressuscitado, Pedro viu Jesus subir aos céus na presença de todos e Pedro no cenário viu juntamente com 120 discípulos Jesus cumprindo a promessa, derramando o Espírito Santo, batizando eles com o Espírito Santo e manifestando o poder do Espírito Santo na vida deles. Então Pedro tinha a convicção, Jesus promete, ele cumpre, ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Agora cabe a mim, cabe a nós usarmos a fé, exercermos fé na palavra e na promessa de Deus. Então ele falou para o paralítico, levanta-te e ande, e ele estendeu as mãos pela fé e pegou nas mãos o paralítico quando ele fez o paralítico se levantar, a Bíblia diz que o paralítico deu um salto. O poder do Espírito Santo se manifestou. Deus honra a fé, Deus honra a convicção, Deus honra a certeza de um homem e de uma mulher que está alicerçado, fundamentado e edificado na palavra de Deus. De um homem e de uma mulher como Pedro, que tem a hora da oração, que tem a sua comunhão, que são participantes da casa de Deus, da igreja de Deus, que são atuantes no reino de Deus. Ele manifesta sempre o seu poder, a sua grandeza no homem e na mulher que acata as promessas e que declara as promessas e age em conformidade a essas promessas para ver a manifestação de Deus. Sabe qual foi o resultado? O paralítico foi curado, o paralítico recebeu saúde. Pedro e João tiveram a sua fé fortalecida e aperfeiçoada e ampliada. Tiago nos declara no capítulo 2 da sua epístola que pela fé, a fé coopera com as obras e as obras aperfeiçoam a fé. Quer dizer, eles criam na palavra de Jesus Cristo, se liberaram a palavra de Jesus Cristo e agiram em conformidade. A palavra começou a se cumprir e se realizar. Começou a aperfeiçoar mais a fé deles, ainda na convicção, na grandeza, na realidade, no poder e na virtude de Deus na vida dele. Essa é a palavra que eu quero declarar para você neste momento.
creia na palavra do Senhor Jesus Cristo, tome posse da presença, do poder, da virtude do Espírito Santo através da oração, da comunhão e da dedicação, e não olhe o vento contrário, não olhe as adversidades, nem a tempestade, mas olhe para Jesus, o autor e consumador da tua fé, e corra a carreira que lhe está proposta, olhando para Jesus, recebendo a graça, a virtude do Espírito Santo. Estenda as tuas mãos, lança a sua rede pela fé na palavra de Deus, e creia, e o Senhor vai honrar a tua fé, vai cumprir a palavra, e você vai ver a glória e a bênção de Deus na sua vida. Você vai ver portas abertas, enfermidades sendo curadas, familiares e vidas perdidas sendo salvas, o Espírito de Deus revestindo e selando pessoas, a igreja crescendo, progredindo e prosperando, e você vivendo as realidades, porque Deus vela sobre essa palavra para cumprir. Mas sejamos como Pedro e João, homens que buscam, que vivenciam e expressam a experiência por andar com Jesus, estar com Jesus, servir ao Senhor Jesus Cristo e ter comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo possa falar profundamente ao teu coração, e em nome do Senhor Jesus Cristo eu declaro sobre a sua vida que toda sorte de bênçãos espirituais venha sobre ti, se realize e se manifeste para a glória de Deus, como declarava a bênção de Arão. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor sobre ti levante o rosto e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti resplandeça o rosto e te dê a paz. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é minha oração e liberação da palavra da fé, como missionário do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus e manifestação sobre a sua vida e através da sua vida, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Se inscreva nesse canal, faça parte desse canal e compartilhe as mensagens para que outras vidas também possam conhecer o poder, a vida, a virtude e a grandeza de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme é revelado na sua palavra, que é fiel e verdadeira, digna de inteira aceitação, em nome de Jesus Cristo. Amém.